Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão entrega 2 gols e gera uma preocupação para a final da Copa do Brasil. Mas calma, tem uma boa notícia pelo menos. Vamos falar desse empate meio doido, meio maluco lá em Caxias do Sul, do Corinthians com o Juventude? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Antes, aquela dica esperta, né, pessoal? Quer conferir os melhores momentos das séries A e B do Brasileirão, além da Copa do Brasil, melhores lances, assim que terminam os jogos? Corre pro OneFootball. É só você baixar o aplicativo de graça e você confere os highlights, os melhores momentos em altíssima resolução. Tudo isso na palma da sua mão, na tela do seu celular, da sua Smart TV, do seu tablet, onde você estiver. Os melhores momentos dos jogos que recém terminaram, você vai no OneFootball e lá eles vão estar. Notícias, estatísticas, resultados, tudo que tá rolando no mundo da bola. É só você baixar agora o OneFootball, o link tá aqui na descrição. É gratuito e serve para qualquer celular. Foi um jogo esquisito, né? Não que seja surpresa o Corinthians ter dificuldades fora de casa, mas jogando contra o Lanterna, estando à frente do placar em 2 oportunidades, o Corinthians em erros bizonhos, bizarros, terríveis, acabou entregando 2 gols para a equipe de Caxias do Sul. Uma equipe que não ganha de ninguém, não ganhou de ninguém no segundo turno, que está praticamente rebaixada, que tem dificuldades homéricas para chegar ao ataque. E aí o Corinthians tratou de favorecer, de ajudar, de colaborar para que o Juventude fizesse não 2 gols na partida. É impressionante, o Vitor Pereira bateu na tecla de novo que não pode jogar tão mal assim fora de casa, não pode ter desatenção. De novo o time volta do intervalo do segundo tempo, toma um gol logo no primeiro minuto. Inacreditável. Num erro de saída de bola do zagueiro Raul Gustavo, que ainda volta para recompor, escorrega, aí o cara vai lá, o Oscar Ruiz, chuta a bola, bate no Bruno Mendes e engana o Cássio. Loucura. Mas aí o Corinthians ainda tem forças para chegar ao segundo gol e estar na frente do placar de novo, através do Yuri Alberto, e aí não é que o Gustavo Mosquito, que eu não entendi até agora o que ele tentou fazer, ele driblou para o lado errado, ele tentou sair para o lado contrário, pro lado do seu gol, ele tá com a bola dominada e ele sai contra... Ele sai em direção à sua área, aí perde a bola, cai sentado e o Pita, bom jogador, acaba fazendo o segundo gol do Juventude. Inacreditável. O Mosquito, que oscilou muito no jogo, até poderia ter marcado o gol da vitória, chutou uma bola na trave, mas defensivamente teve problemas. E o Raul Gustavo, meu Deus do céu. É uma pena, porque eu acho que é um menino que tem potencial, um zagueiro canhoto, que é ousado em alguns momentos, mas ele passa do ponto e acaba entregando, né, em vários momentos. Não é a primeira vez que isso acontece, ele falha em momentos cruciais e faz com que a torcida não tenha confiança nele, e não é por acaso. Não é por acaso. Então, não pode. O Vitor Pereira definiu bem. O Corinthians entregou, deixou 2 pontos em Caxias do Sul. E, gente... isso pode ser um complicador. Por quê? Porque o Corinthians, que vai disputar a final da Copa do Brasil, caso não vença, e há uma possibilidade, o adversário é o Flamengo. Se for campeão, beleza. Esquece o resto, acabou o ano. Ano garantido, ano salvo, premiação, ano que vem Libertadores e já era. Agora, se não ganhar, vai ter que conquistar uma vaga na fase de grupos via brasileiro. E claro que a gente está trabalhando com o G8, né? Mas enfim, hoje nesse momento aqui, G4, o Corinthians ainda é o 4º colocado, só que o Flamengo vai jogar com o Inter, né? E o Flamengo tem 48 pontos, tá? Se vencer, vai chegar à 15ª vitória, né? Passa o Corinthians. Então o Corinthians tem esse risco iminente, eu diria, de perder a sua 4ª colocação, a menos que o Inter faça o crime, como a gente fala, jogando no Rio de Janeiro. O Inter que está buscando ali se aproximar um pouco mais do Palmeiras. Mas enfim, nesse jogo, o Vitor Pereira escalou seu time titular. Renato Augusto começando desde o começo. Tá, o Fagner ficou no banco, o Bruno Mendes ficou improvisado, o Raul e o Gil ali. O Gil, inclusive, tomou o 3º cartão, então não joga a próxima partida contra o Atlético Paranaense. Fábio Santos na esquerda, meio de campo com o Du, Renato e Juliano, que já foi uma novidade, também preservou o Fausto Vera, Roger e Yuri Alberto com o Gustavo Mosquito. Muita gente me perguntou, não dá para jogar com 4-4-2, de repente joga Du, Fausto.
quando, né, se ainda não tiver o Maicon, Renato e Juliano com o Roger e o Yuri, mas aí você perde profundidade. Talvez o Vitor opte por isso em algum momento do jogo, como optou no segundo tempo, né? Embora ele tenha colocado o Adson, né? Então ele não tenha aberto mão totalmente disso. Mas quando você prioriza esses jogadores mais técnicos de meio, você não tem profundidade. E o Vitor gosta de, quando tem a bola, ter um pouco desse jogador quebrador de linhas, né? Que é o caso do Mosquito ou do Adson. O Adson não tem tanta profundidade pelo lado direito, tem mais pelo lado esquerdo, mas ele joga mais pela direita. Então ele corta para dentro, acaba tabelando com o Fagner faz a ultrapassagem, faz o cruzamento, aquela coisa toda, sobe mais pela direita, o Fábio fica um pouco mais pela esquerda. Só que aí ele colocou o Matheus Vital. O Matheus Vital entrou bem, na minha opinião. Inclusive participa do gol do Yuri Alberto, mérito dele. A bola estava perdida, ele alcança, né, estica a perna, consegue, toma um bote inclusive, mas a bola serve o Yuri Alberto, que precisa só de uma bola, né, ou poucas chances no jogo para poder resolver, fazer a parte dele. E para mim essa é a grande notícia, né? Eu já vou até me adiantar aqui dentro do comentário. Tem muitas preocupações. Acho que o Corinthians precisa pensar em como montar uma estratégia para superar esse Flamengo, especialmente no primeiro jogo. É necessária a vitória na Neoquímica Arena, nesse primeiro jogo, para levar uma mínima vantagem que seja para o Maracanã, porque se empatar ou perder o jogo, realmente vai ficar muito difícil de tentar bater o Flamengo lá na casa deles, com toda a torcida e tudo mais. Então vencer na Neoquímica Arena é preponderante. E o Corinthians vai depender, ou vai, digamos, vai precisar muito do seu centroavante. E talvez essa seja a grande notícia. O Corinthians tem um centroavante, tem um camisa 9. Tem um cara espetacular. O Yuri Alberto, ele é diferente, sim, nos seus gestos técnicos, na sua mobilidade, na sua capacidade de leitura de jogo, saída de área, na sua construção de pivô, no seu entrosamento com o Roger Guedes, na sua busca por espaços, na busca por uma bola em que ele pega ela, faz o giro muito rápido e consegue desferir um chute seco, forte, potente no canto, indefensável. É numa bola que o Yuri Alberto pode, inclusive, decidir o confronto contra o Flamengo, ele pode decidir o primeiro jogo, ele pode resolver a vida do Corinthians. São 3 gols nos últimos 3 jogos, ele está se soltando cada vez mais, ele está entendendo cada vez mais o sistema tático, ele está gostando de fazer gols. Então, assim, se tem uma boa notícia, é que o Corinthians tem um 9. O Roger Guedes é um baita destaque, jogou muito no último jogo. Hoje jogou só os primeiros 45 minutos, foi preservado um pouquinho. Essa minutagem, eu já vou falar sobre isso, de que forma o Vitor Pereira pode administrar projetando o jogo contra o Flamengo. E o Roger vai ser um cara muito importante também, como o Renato Augusto, né? Esse trio, né, que tem se destacado, o Roger, o Renato e também o Yuri. O Renato na sua articulação de meio, na sua inteligência de jogo, nas suas viradas, no seu arremate, a média, a distância. Tudo isso pode resolver também. Mas se eu pudesse destacar algo desse jogo contra o Juventude, é que mais uma vez o Corinthians teve nos pés do seu camisa 9, ele fez o que precisava ser feito, mas a defesa acabou, digamos assim, vacilando e comprometendo inclusive a ponto do clube perder 2 pontos importantíssimos nessa rodada. Mas enfim, como que o Corinthians projeta esse jogo contra o Flamengo? Muita gente pergunta também, será que ele preserva contra o Atlético Paranaense pensando no Flamengo ou bota titular para dar ritmo de jogo? Eu acho que nenhuma coisa nem outra. Eu aqui vou confiar, evidentemente, em toda a análise, em todo o trabalho feito nos bastidores, em termos de nível de desgaste dos atletas. Se o Renato tiver condições, se ele estiver muito bem, eu também começaria com ele no jogo contra o Atlético Paranaense e tiraria ao longo do jogo. O mesmo vale para o Yuri, o mesmo vale para o Roger. Se o Renato sentir um pouco mais, se o Yuri está um pouco mais desgastado pela sequência de jogos, bom, deixa no banco de reservas e coloca no segundo tempo para eles ganharem ritmo, porque eu também não tiraria completamente do jogo. Descansa os caras, daqui uma semana eles voltam. Não, eu não faria isso. Não deixaria os caras, porque estar jogando também é bom. Também é bom, você aquece, você treina, você ganha ritmo e tal. Então, eu também não abriria a mão. Além do que, o Corinthians vai precisar pontuar, né?
vai precisar pontuar depois desse tropeço contra o Lanterna, vai precisar pontuar contra o Atlético Paranaense. Já disse, não dá para descuidar do G4, não dá para descuidar do Campeonato Brasileiro, então vai ser necessário isso também. Então, essa gestão física, eu tenho certeza que o Vitor vai fazer bem. Se os caras estiverem numa boa, ele começa com eles e vai tirando. Se eles estiverem um pouquinho pior, começa com um time meio misturado, meio alternativo, ou bota 45 minutos um. Isso eu já acho mais complicado, porque eu gosto de treinar, eu gostaria de treinar, eu gostaria de ver, ou faria isso, né, se fosse o técnico, com o meu time titular. Né? Não adianta botar meio tempo o Roger Guedes e outro meio tempo o Yuri Alberto. Não faz muito sentido, porque o ideal é que eles entrosem e joguem cada vez mais. Então eu deixaria os dois começando a partida e tiraria. Ou, então, se eles não tiverem condições, ou se apenas um tiver condições, quando eu colocar o outro, eu não tiro. Eu não tiro o seu companheiro, exatamente para fortalecer essa dupla de ataque que tem dado tão certo ali no Corinthians. Então, Atlético Paranaense pode ter a volta do Maicon, acho que por alguns minutos. Muita gente entende que ele pode ser titular no lugar do Duqueiroz, acho muito difícil, especialmente por estar voltando um jogo antes da partida contra o Flamengo. Não acredito que o Vitor Pereira vá simplesmente deixar o Du... quase derrubei a câmera aqui. Deixar o Du na reserva e simplesmente colocar o Maicon no time. Acho que o Maicon vai voltando gradativamente e vai se tornar uma peça importante para segundo tempo, enfim, no primeiro jogo e especialmente no segundo, quando ele tiver um pouco mais de tempo aí de retorno. Então, não acho que esse setor será modificado. E aí, claro, né, hoje, por exemplo, a gente já teve uma amostra muito grande quando o Fagner entra no lugar do Bruno Mendes. Porra. Não dá nem para comparar, né, gente? O Fagner aí sim é um lateral direito de ofício, o Bruno Mendes não passa do meio campo, ele é um terceiro zagueiro improvisado, ele é um cara que quebra o galho. O Fagner não, o Fagner tem toda a sua qualidade ofensiva, sabe chegar, combina a jogada, tem experiência, e acho até que o Fagner não vive a sua melhor fase no Corinthians, mas não dá para comparar realmente o nível técnico que ele tem. É muito superior. E aí, quando o Vitor Pereira, no segundo tempo, coloca o Matheus Vital, mantém o Juliano, que fez o primeiro gol, belo gol, inclusive, mas teve alguns erros de passe ali no setor, no meio campo. Mantém o Matheus Vital, Adson, e aí coloca o Fagner para corrigir o lado direito, ele torna o time mais ofensivo, em busca do terceiro gol, que até poderia ter vindo. O Corinthians pressiona o Juventude nos minutos finais, mas aí acabou desperdiçando algumas chances, teve a bola na trave que eu disse no Mosquito, teve algumas defesas do goleiro e teve um pênalti marcado que aconteceu, se eu não me engano, do Chico Kim, né, com o braço aberto, numa cabeçada do Gil. Só que esse pênalti é marcado pelo Wagner Magalhães numa bola parada, depois de uma bola parada, e ele marca no campo, com muita convicção, marca o pênalti e tal, tudo mais, só que vai para a bola parada, cruzamento do Fagner, o Gil é em posição de impedimento. Só que tem um detalhe, eu até agora confesso para vocês que eu estou na dúvida se o Gil parece estar impedido. A minha dúvida é se a bola já não tinha saído do pé do Fagner. E aí, pela regra, né, o framezinho aquele tem que ser um pouquinho antes. Tem que ser quando a bola está saindo do pé do Fagner. E aí talvez, não tem como saber, o Gil teria condição de jogo. No momento em que a linha foi traçada, o Gil está à frente, mas a bola parece que já saiu do pé do Fagner. Enfim, acho que o Corinthians nem tem que reclamar disso, ou tem, ou pode, enfim, cada um reclama do que quiser, mas eu acho que foi muito mais uma incompetência do time em sair com esse empate do que qualquer outra coisa. Era para ter resolvido no tempo normal, tinha chance de ter resolvido nos 90 minutos com a bola rolando, porque é muito superior à equipe do Juventude. Começou com um time praticamente titular, um time que, repito, o adversário que não ganha de ninguém, e mesmo assim conseguiu 2 gols em falhas bizonhas, bizarras, absurdas da equipe do Corinthians. Numa total desconcentração, numa total desatenção, que eu acho que o Vitor Pereira precisa entender, refletir o que aconteceu, porque isso jamais, em hipótese alguma, pode acontecer diante de um time como o Flamengo, porque aí você simplesmente rasga a possibilidade de você conquistar um título. Rasga uma premiação que fará toda a diferença, rasga um título que fará toda a diferença na temporada, na vida desses caras, no planejamento para o ano que vem, enfim. A possibilidade de ganhar um título desse tamanho, ela é fantástica e
e você perdê-lo por desatenção, por escolhas erradas, por tomada de decisão equivocada, não. Aí não dá para aceitar. Então as escolhas dos jogadores corretos, os jogadores que estiverem em campo e entenderem o que precisa ser feito, bom, isso tudo, enfim, é fundamental para a partida. E aí, o que vocês acharam desse jogo? Tenso, né? Frustrante, né? Comenta aqui, quero ouvir vocês e o que vocês estão pensando aí do que pode acontecer entre Corinthians e Flamengo. Inscreva-se no canal, é só isso que eu peço. Eu volto na próxima. Tchau!